Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Senhoras e senhores, bom dia. Aqui quem fala é o seu fanho locutor favorito, que está meio resfriado no momento, mas está ativo nessa terça-feira. Eu sou o Lucas De Gasperi. Eu sou o Alan De Gasperi, bom dia. E até presente momento, hein, pensei que fosse um patinho, Pato Donald que estava falando. Então, temos uma celebridade, além da Lila Bacos, que está conosco. Lógico. Temos Pato Donald também. Olha só, não irrita o homem porque vai ficar ruim. Hoje nos nossos estúdios da Unimes, a professora Lilian Bacos, que conversará conosco sobre Sociedade do Risco. Sociedade do Risco. Se você já ouviu falar algo sobre isso ou não, a gente vai conversar mais adiante. E começando com as nossas bizarrices e tecnologias, notícias da área de tecnologia, nós começamos com uma notícia que até é meio assim óbvia, né? Que são as televisões de cabo, né? Os planos de assinatura de TV de cabo, não que a TV a cabo. Né? né? TV de cabo são pendurada, são todas, né? E TV com cabo são todas também, todas porque não tem ainda, até onde eu saiba, não tem TV de energia Wi-Fi. Não pode ser que mas haja, aí mas é interessante, vale uma inovação interessante, aí pra galera que desenvolve para televisão. Que esses pacotes, esses serviços estão em queda de bolsa, né? Eles estão perdendo usuários, assinantes. O povo está deixando de assinar televisões a cabo. A Judite vai perder o emprego, coitada. Vai perder o emprego e, assim, a perda é grande. Os números são realmente ruins. É preocupante para essas operadoras de pacotes de assinatura, dentre elas as demais que você conhece, que a gente não vai citar nomes, né? Da Judite e de tantas as outras, que realmente o mercado não está legal, está registrando uma perda de assinantes muito grande. Em abril deste ano, eram 11.973.000 assinantes, e em outubro foi para 11.441.542. Foi uma boa diminuição. Então são 532.000 assinaturas a menos. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Também eu acho que vai pelo próprio... É mais barato você pagar um serviço de streaming online. Esse é o ponto. Tem um ponto. E outra, o número de reclamações que vem das operadoras é muito grande. São vários elementos, né? Você tem problema de reclamação, que é alto. Você tem um serviço que não é 100% personalizado. Eu posso escolher o pacote que eu quero? Posso. Mas eu quero filme e não quero esporte. Mas do que eu assino para ter filme, tem esporte. Exatamente. Aí eu quero tirar, não dá. Abusivo. É muito caro. É ruim. E serviço é ruim. Vamos combinar que eu acho que o principal é Bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu já comecei reclamando, olha só. Bom dia, meninos. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Muito bem-vindo. Mas eu vou voltar a reclamar, o serviço é ruim, não tem como não cair. Reclamar, né, Lilian? Exatamente. Vai cair porque é uma circunstância inevitável da má prestação de serviço. Você não é bem atendido nem no começo, nem no meio, nem no final do seu contrato, então não tem jeito. Fica preço a pacotes abusivos. Aquela ideia de combo, né? Não precisa dar nome da marca, mas a maioria delas fazem combo. Acaba te amarrando de um jeito que daqui a pouco não vai ter mais necessidade disso, né? Porque todo mundo tem celular, começa a diminuir o telefone fixo em casa. Exatamente. A galera acaba assinando a TV, porque se assinar a TV e a banda larga sai mais barato. Se não faria. Então, quando surgir um serviço de banda larga que vai suprir melhor essas deficiências, a galera não assina mais nada. Exatamente. Vai só para isso. O pessoal quer ver televisão sem ter dor de cabeça. E outro porém, né? O perfil do consumidor mudou. Também.
são poucos aqueles que têm tempo de sentar e ver a programação completa. Ou a série que eu gosto passa 3 horas da tarde do domingo. Ou domingo até que tá legal, né? Durante a semana. O cara não tem tempo. O cara vai ter das 11h30 à meia-noite pra ver aquilo. Então ele vai ver no tempo que ele quer. Tudo bem que meio que acaba a diversão de ficar zapeando o canal, né? 3 horas zapeando o canal. E não assistir nada, né? Não precisa nem de um bom serviço, né? Reclamei à toa, porque só precisa apertar o botão pra me distrair. É isso que as mulheres não entendem, né? O homem pega o controle e fica... O que você tá assistindo? Nada. Exatamente. E tudo ao mesmo tempo. É a caixinha que a gente consegue ter em branco na mente. É preocupante para as TVs de assinatura, né? Esses planos, mas para nós consumidores não, porque surgem os serviços de streaming. No caso de Netflix, a Amazon tem um serviço de streaming também legal, dentre outros, que possibilitam esse aumento, e aí você percebe que realmente cresceu. Enquanto um diminui, a balança, né? Diminui a assinatura de TV, aumenta a assinatura de serviços de streaming, de séries, filmes, dentre outras coisas, e aumento de pirataria também. Foi observado. Também, aumento de pirataria. Nossa. Tanto é que foi cassado, né, o site do Mega Filmes. É verdade. Devido ao aumento de acesso. O casal que era detentor tinha em média um lucro de 70 mil. Nossa, impressionante, hein? Fazendo só a divulgação. Aí você vai botar um tapa-olho na cara e... né? Perninha de pau. Compensa. É verdade. Né? É verdade. Pra muita gente. Pra eles não, que foram caçados. Mas... É verdade, realmente no final das contas acaba não compensando. E como a gente sabe que a Google é uma empresa excelente, cá pra nós, não vamos fazer parênteses, vamos ser sinceros. E ele sempre tem um olho clínico avançado no mercado. Eles têm olho no peixe, outro no gato. Eles têm olho em tudo que é lugar, né? Se você vai pro Street View no Maps, então... Você 360. É legal, eles estão até com uma propaganda na televisão, uma maneira do Google, né? Fazendo serviço. Eu quero ir pra Itá, não sei o quê. Aí mostra a praia, o cara entrando, legal. Vocês souberam do caso da mulher que achou o noivo dela com outra? Foi, soube. De tão Pelo impressionante que View, né? Pegou no Street View, foi lá procurar o endereço de não sei o que, falou, nossa, rapaz, parece meu noivo. Aí começou a aproximar, e o noivo tava no maior chamego com o outro, na hora que o carrinho passou batendo a foto. Ô, carrinho! Ou seja, o Google está... Dedo duro mesmo. Onipresente. Onipresente na vida das pessoas. Ele tinha que processar o Google, né? Exatamente, né? Mas você sabe que eu já encontrei o meu carro no Maps. Na hora que eu fui procurar a rua que eu sempre deixo ele estacionado, ele tava lá, bonitinho. Olha aí, tá vendo? Por sinal, foi até um furto que ele sofreu, que eu fui provar pra mulher do seguro o nome da rua, que eu não lembrava. Ela, deixa eu entrar aqui no Street View. Na hora que ela entrou, eu falei, esse carro, ó. Tava aí, agora não tá mais. Olha o maluco ali mexendo no carro. Tá vendo esse aqui que tá arrombadinho? É o meu. Se tivesse o maluco ali mexendo, mas tudo bem. A Google, pensando nesses poréns e analisando o mercado, ela está lançando um serviço de transmissão de séries e filmes pago pelo YouTube. Se chamará YouTube Red. Certo. Então aqueles que são mais perversos e maliciosos, não altere a ordem desta fala. YouTube Red, tá? É um serviço pago e com outros tipos... Agora o Stênio entendeu. Outro tipo de fins, tá? O diferencial, né, Netflix faz, mas o diferencial é que a Google vai fazer parceria com os grandes estúdios de Hollywood. Para poder investir pesadão e deve ser uma mensalidadezinha básica, entra naquele contexto. Você já é um Google, usa todos os serviços e curte o YouTube, você vai pagar um a mais para ter um filme, uma série ali, num serviço que você já está acostumado a utilizar, você não tem que baixar outro aplicativo, e por aí eles estão aperfeiçoando isso. Acredito que vai ser uma adesão rápida, né? Em momentos vai explodir, e é bem provável que eles façam parcerias com a Hollywood ao ponto de certos filmes só pro YouTube. Uau. Né? Que nem Netflix. Netflix tem as séries próprias dela. Fez as parcerias com o estúdio da Marvel, entre muito boas, por sinal. E conseguiu isso. Então não é difícil para você ver um filme, o complemento sai no YouTube. Exatamente. Sei lá, a gente anda de um jeito tão integrado com todas as tecnologias e os caras mandam mesmo em tudo, né? Se eles mudarem a moeda, a gente aceita e... Daqui a pouco a moeda universal do mundo vai ser o Google, né? Vai ser o Google, é verdade. Vai ganhar do dólar e vai virar um... Você tem 2 Gs? Você tem 2 Gs, né? É brincadeira. Lilian, o que você acha? Quem sai ganhando nessa brincadeira da migração da TV a cabo para a programação digital? Olha só,
eu não sou mulher, né? Mulher acho que atrasa um pouco, assim, não acompanho com tanta rapidez essa evolução e essa mudança. Eu sou meio tradicional, meu negócio ainda é televisão. Certo. Mas a reclamação que eu fiz no começo mantém. O serviço que a gente tem hoje é muito ruim e não tem para onde fugir. Então não tem concorrência, não tem quem te atenda bem, você não tem nenhuma alternativa. Ou você se submete àquilo e assiste lá e fica zapeando o teu controle remoto, ou então você não tem satisfação, você não fica satisfeito. Eu, particularmente, não sou muito adepta das mudanças, porque acabo já não tendo tempo de acompanhar. Certo. Você pega meu marido, por exemplo, ele é todo conectado. Então, tudo que acontece lá em casa, acaba que é ele que faz, porque eu não tenho tempo de acompanhar e não consigo mais viver nessa pegada de seguir tudo. Mas acho que a evolução, ela é... como é que eu posso dizer, tão abrangente, as novas tecnologias elas começam a vir de forma tão avassaladora que, ainda que eu chegue atrasada, daqui a pouco eu também estou nessa. Sim. E acho que, sem sombra de dúvida, como o Netflix hoje já é, para mim, uma fonte de entretenimento muito maior que a televisão, em breve o YouTube também pode ser. E assim, YouTube está em tudo que é celular, né? Você tem um aplicativo, todo mundo que está no Facebook compartilhando coisa de YouTube. Então, em qualquer lugar que você esteja, de qualquer forma, você vai estar com o seu YouTube na mão para se divertir do jeito que você quiser. Vai ser levado pela massa. O custo é barato, sim, não é isso? Bem mais barato que o operador. Muito mais barato, muito mais barato. Então, você tem um preço absolutamente, provavelmente, né, vai ter um preço absolutamente diferenciado para ter uma qualidade de serviço muito maior. A Google é muito boa, como sim, você falou. Eu acho que ela não vai travar tanto quanto trava minha TV a cabo. Sim. Não é isso? Então, talvez a única coisa que segure esse serviço são as operadoras de telecomunicação que transmite a banda. Né? Até a Google cansar delas e montar uma. Exatamente. Não estava tentando há um tempo atrás? Tá indo ainda. Ainda tá naquele projeto de vamos levar para quem não tem. Exatamente. Né? Daqui a pouco, levamos para quem não tem, agora vamos melhorar para quem tem. Exatamente. Porque eu acho que é uma tendência futura. E até falando um pouco do Netflix, realmente antes a galera tinha uma certa versão para assinar, porque era filmes antigos, era séries antigas, demorava muito para você... Pô, a gente vai ter filme lá de 2008, 2009, aí eu não quero. Agora não, lançou no começo do ano, já tá lá, séries inéditas, também, e documentários, é um serviço muito bom. E olha, deixa eu falar uma coisa, agora que vocês tocaram nesse assunto aí, vamos levar para quem não tem, depois a gente melhora para quem já tem. Eu não sou de tecnologia, né? Inclusive já fiz aqui a minha meia-culpa de estar inserida no programa aqui meio de fora. Eu sou da área do direito. E aí tem um negócio super bacana. Existe hoje já algumas pessoas pensando e lançando uma teoria, assim, uma linha de pensamento, que o acesso à internet, o acesso à tecnologia vai ser logo, logo considerado um direito fundamental. Olha só que direito humano. Do mesmo jeito que você não consegue mais viver sem eletricidade, exato, você não consegue mais viver sem água tratada de saneamento básico, quem não tem internet vai ficar de tal forma excluído da sociedade, vai ficar tão fora da caixinha que vai ter a sua dignidade afrontada, assim, não vai conseguir exercer os outros direitos adequadamente. Impressionante. Então o povo já está pensando lá na frente que acesso à internet logo, logo é direito fundamental. Logo, logo acesso à internet vai ser um direito humano básico. Assim. Já tem correntes pensando nisso? Já tem gente pensando nisso e olha, não é tão recente assim, porque eu ouvi dizer nisso, não é algo que eu tenho estudado, mas eu já ouvi dizer isso há mais de quase 10 anos atrás. Nossa. O pessoal falando, se prepara porque o mundo está indo numa toada que daqui a pouco a internet é que nem eletricidade. E é verdade, né? Você falou em 10 anos, foi mais ou menos o período de crescimento da internet. Boom, né? Do boom foi uma coisa tão rápida e hoje é tão fundamental para todo mundo. Mas você imagina o que vai estar lá na Constituição dos Direitos Humanos, direito à alimentação, direito à segurança e à conexão, né? Exatamente. Pô, nossa, a rádio não estaria acontecendo sem internet, por exemplo. Com certeza, você não estaria curtindo as nossas O universo não estaria curtindo esse programa agora se não fosse a web. Olha, muita coisa não estaria acontecendo sem internet hoje. Exatamente. A gente entrou num ciclo de desenvolvimento do mundo, não é nosso nem ocidental, né? A gente está num ciclo de desenvolvimento do mundo que, se você tira essa possibilidade de conexão entre as pessoas, você quebra o ciclo, você para o mundo mesmo, assim. Idade das trevas novamente.
É mais ou menos eu isso. Acho, né? Porque das trevas você não conhecia algo nesse sentido. Agora que você conhece e perde, eu acho que é pior do que não saber. É verdade. É verdade. E aí isso que você comentou, Lila, traz pra gente o tema do nosso papo digital de hoje, que é a sociedade do risco. Né? Isso aí. Explica um pouco pra gente, comenta um pouco sobre o que é essa sociedade do risco. Olha só, meninos, vou começar explicando do começo, assim, porque como é um pouco fora da tecnologia pura, assim, da pauta de vocês, eu acho que vale a pena a gente fazer umas considerações antes. Quando eu falo em sociedade do risco, a primeira coisa que muita gente pensa é que a gente vive numa sociedade que tem um perigo maior, numa sociedade em que viver é mais arriscado. E não está de todo errado, mas é bom a gente ter muito claro assim, em mente que o risco existe desde que o mundo é mundo. Né? Então, o risco de acontecer alguma coisa errada, o risco de uma catástrofe, o risco de epidemia, isso tudo existe. E existe desde que o homem é homem, desde que o mundo é mundo. Noé, para quem acredita no relato, já teve que enfrentar dilúvio. Ou seja, risco enorme, né? Você veja que é uma catástrofe relevante. Dificilmente alguma seguradora cobriria o estado. Não é? Dificilmente a tecnologia construiria uma arquinha tão eficaz. Impressionante. Mas, enfim, o risco existe. Acontece que o risco ele vai mudando e crescendo e assumindo uma proporção diferente para a gente agora nessa nossa sociedade moderna do que tinha até pouco tempo atrás. Antigamente, a gente tinha um risco, como a gente caracteriza, assim, né, com 3 características principais. A gente tinha um risco que era mais localizado, a gente tinha um risco que era um risco individual e a gente tinha um risco que era um risco possível de ser controlado. Ou seja, era um risco, se não evitável, era um risco previsível. Controlável. Né? Então, ainda que eu não possa evitar, eu conseguia controlar. Quando eu falo que era um risco localizado, eu quero dizer que era um risco que acontecia numa determinada localidade, era uma coisa pontual, por maior que fosse. Então, pensa numa epidemia, assim, numa peste negra. Certo. Um tremendo de um risco? Era. Mas era um risco localizado? Era numa determinada região da Europa que acontecia aquilo? Era. Né? Então, eu conseguia delimitar onde é que estava aquele problema. Quando eu falo que é um risco individual, é porque eu consigo individualizar quem é vítima e se teve um causador, quem é o causador. Então, quando eu falo da peste negra, eu sei quem é vítima da peste negra, eu consigo individualizar as vítimas, consigo localizá-las e consigo controlar aquilo. E só consigo controlar por isso. Porque se alguém causou, eu sei quem é, se alguém é vítima, eu sei quem é, e está todo mundo no mesmo pacotinho, então eu consigo controlar aquela situação, ainda que eu não pudesse evitá-la. A sociedade vai caminhando e chega para o que a gente tem hoje, para um patamar de risco que rompe essa característica, essa ideia inicial desse risco pontual. Tem um escritor que é o que inaugurou essa teoria da sociedade de risco, o nome dele é Ulrich Beck. E ele escreveu o primeiro livro dele em 86, logo depois da queda do Muro de Berlim, falando disso, de como a sociedade mudou e como isso teve impacto, como essa transição impacta a vida das pessoas até hoje, no que a gente tem como sociedade moderna, na nossa sociedade contemporânea. Ele falou, olha, o risco que a gente tem hoje, em razão do desenvolvimento da tecnologia, do desenvolvimento da ciência, a gente está crescendo de uma forma tão rápida que o risco que a gente tem hoje já não é mais um risco localizado, é um risco global. A fumacinha que está lá no Japão chega aqui, bicho. Não é que nem a peste negra que ficava lá. Se eu tenho uma peste negra hoje, se eu posso achar alguma coisa parecida hoje, é um ebola. Sim. Ok? Sim. Você tá livre do ebola? Não. O cara pega um naviozinho, tá aqui Exatamente. em 2 minutos. Navio. Tem cara nos Estados Unidos que tá Já lá, tá com naquela roupa ebola, de astronauta, porque não pode respirar, porque tem suspeita de ebola. Que até a suspeita aqui no Brasil não foi confirmada, né? Não foi, Não foi, graças a Deus não foi. Mas, concorda? Sim, com certeza. Isso, o foco não era lá na África. Você fala, nossa, tá tão longe de mim. Piscou o olho e está aqui de novo. O risco já não é mais localizado. A gente se mistura muito. Então, o risco hoje é global. Além de não ser mais um risco localizado, de ser um risco global, ele deixa de ser individual e passa a ser um risco coletivo. Eu não sei quem é o causador, se é que teve um causador, e eu não sei quem são as vítimas.
Eu desafio vocês a colocarem no papel para mim quem é vítima no acidente de Mariana. Nossa, é verdade. Não tem como. É verdade. Quem foi atingido? Fala aí pra mim que eu resolvo o problema deles. Difícil de mensurar, é verdade. Tá tão grande que não dá nem pra saber se vai ter mais ou menos atingidos. Exatamente. Você não tem como identificar as pessoas atingidas pelos novos riscos que eles chamam, né? Eles chamam de novos riscos justamente para manter essa ideia de que risco já tinha. Só que, olha, vamos prestar atenção porque o nosso risco hoje é outro, evoluiu junto com a sociedade. E agora que ele já não é mais nem localizado e nem individual, é muito mais difícil de eu controlar. Se antes eu conseguia controlar, porque a situação, por maior que fosse, era uma situação determinada, o indeterminismo hoje faz com que esse risco seja incontrolável, que a gente chama de risco difuso. Eu não consigo separar, segregar aquele problema e resolver isso. Então, o risco que a gente está exposto, mesmo sem saber, é um risco relevante, significativo. Em última instância, é um risco que pode colocar em perigo a própria existência da humanidade. Qual que é o risco de você estudar, usar e desenvolver uma fonte de energia nuclear? Nossa. Você sabe aí o risco? Até hoje não estudaram 100% de Chernobyl, né? Não tem, você não tem. E sabe o que acontece? Por exemplo, você falou de Chernobyl, é uma coisa bacana. Eu ia até mencionar isso no final para a gente falar de algumas outras coisas, mas enfim. Eu consigo... ele está na vanguarda, ele vai... Sabe como é que é? A vida de professora está acostumado. O aluno senta na frente, aquele que estuda antes e fica fazendo pergunta para... Tá bom, vai. Ele fala no final, né? Mas tudo bem. Mas tudo bem, vai, vamos lá. O que acontece é o seguinte. Como é que eu vou... cientificamente, imagina que para eu ter um estudo científico eu preciso pegar uma determinada situação repetidas vezes e chegar sempre no mesmo resultado, para falar, isso aqui é ciência. Cientificamente, como é que eu vou conseguir estudar os efeitos de algo como, por exemplo, o que aconteceu em Chernobyl? Eu tinha uma atividade com equipamento, como usina nuclear, e eu quero saber o que pode acontecer se tais coisas derem errado. Eu tenho como fazer isso antes de acontecer? Cientificamente? Não. Não. Tem que esperar sujar para poder limpar. Justamente. Eu não consigo, a gente chama isso de impossibilidade de análise a priorística. A priori, antes da coisa acontecer, eu não consigo saber o que é. Vamos construir uma usina para ver o que dá. Explode aí. Explode Agora aí. deu. Vamos medir. É isso. Como é que eu resolvo um problema? Como é que... Olha só, está todo mundo concordando comigo que Chernobyl só existiu porque existiu um absoluto e rápido crescimento da tecnologia e da ciência, ok? Sim. Então, Chernobyl foi fruto da ação humana e decorrente do desenvolvimento científico e tecnológico. Exatamente. Sim. E eu preciso de tecnologia e de ciência para poder evitar os danos que essa ciência e tecnologia que criou Chernobyl pode gerar. Sim. Só que como é que eu faço ciência com alguma coisa que eu não consigo estudar verdadeiramente? Não tem um fato, a não ser que ocorra, como aconteceu com Chernobyl. Mas aí acontece então... como aconteceu com Chernobyl, morre lá mais de 500 mil pessoas, não sei quantas pessoas afetadas, até hoje uma área que está completamente devastada, as gerações futuras ainda sofrendo os efeitos daquilo, enfim. Aí eu consigo estudar o que é? Então eu só consigo resolver o risco depois que o risco aconteceu, depois que virou dano efetivo. E esse dano efetivo tem limite? Não tem. O negócio de Chernobyl, que explodiu, foi cruzando a Europa inteira, chegou na outra ponta da Europa. Isso estava lá na Irlanda, bicha. É muito caminho. É a mesma coisa se explodisse um negócio aqui no sul do Brasil que chegasse no Amapá. Exatamente. Você entende?
Aí eu tenho que esperar um dano desse tamanho acontecer para falar, olha só, hein, da próxima vez a gente tinha que fazer o barrilzinho diferente. Impressionante. Mas vai anotando. Porque... Já morreram quantos? 1 milhão de pessoas? Vai anotando que agora a gente estuda. E você sabe que teve um grupo que foi lá justamente para fazer isso, para fazer um estudo do que era, para tentar controlar a situação, para tentar resolver. E a radiação era tão grande que eles sabiam que aquilo era fatal. Que matou o grupo. Matou o grupo, eles tiraram uma foto deles tomando café numa mesa, como a gente está, eles estudando e tentando achar uma solução para que diminuísse, para minimizasse as mortes de outras pessoas. E eles têm uma foto histórica, o último café em nome da humanidade. Nossa. E assim, era só os caras tops, assim, sabe? Os bambambãs que estudavam os efeitos da radiação, enfim, que estavam tentando achar uma solução ali, porque aí já aconteceu, bicho, não tem mais o que você fazer. A ciência cria o risco, percebe? Sim. E a ciência não consegue acompanhar. Só que para eu conseguir prever esse risco, a gente chama isso de risco hipotético, para eu conseguir imaginar o que pode acontecer de errado com a minha ação e criar uma tecnologia para impedir isso, eu tenho que desenvolver ciência e tecnologia. E aí, quando eu desenvolvo ciência e tecnologia, eu estou gerando outro risco. Aí eu tenho que desenvolver... Ou seja, estamos num ciclo vicioso e paradoxal. E ninguém abre mão disso. Então, se eu falo para vocês, olha, esse celular aqui te dá doença. Certo. Ok? Ainda tem gente que discute hoje se é verdade ou não, mas não teve ninguém que falou, não, isso aqui é 100% seguro. Toma, pega e usa. Então, por mais que o pessoal fique discutindo, ninguém sabe ao certo que mal que isso aqui faz quando está ligado na tua cabeça ou quando você está jogando Candy Crush com ele perto do seu corpo, recebendo onda, e você não sabe o que isso aqui te faz. Enfim. Então, eu estou dizendo para você, ó, isso daqui te faz mal, Alan, tá? Se livra disso. Você se livra? Não. Ele continua debaixo do travesseiro quando eu durmo, né? Você entendeu? Você falar para você, olha, existem estudos seríssimos que dizem que isso aqui embaixo do seu travesseiro vai deixar você com câncer. Você vai tirar debaixo do travesseiro? Se o estudo diz que vai ficar louco, eu aprovo, tá certo, esse estudo é 100%. Energia. O pessoal fala que a onda de energia que passa nos cabos de alta tensão que a gente tem pendurado na nossa cabeça na rua, que isso muda de tal forma no nosso organismo que gera um desequilíbrio tão grande, as pessoas ficam doentes. Eu não sei se é uma percepção minha ou não, eu já conversei com alguns médicos, eles falam que é porque agora tem mais diagnóstico, as pessoas descobrem mais cedo, mas eu não lembro, assim, eu conversei com a minha mãe de um lugar, ou de viver num grupo de pessoas com tanta gente com câncer, tanta gente com esclerose, tanta gente com... Alzheimer e tudo mais. Né? Cara, eu conheço gente que tem 30 anos de idade, está com esclerose múltipla. Para mim isso era um negócio... Não é uma, são 3, 4 pessoas. Nossa. Então, ou é um diagnóstico mesmo que agora todo mundo faz, ou alguma coisa está deixando a gente doente, ou é micro-ondas, ou é hormônio que vai no frango que a gente come, ou é o cabo de eletricidade, que os caras já disseram que faz mal, ou é celular, que o pessoal está dizendo que faz mal. Só que acontece que eu não vou abrir mão da minha eletricidade, não vou largar meu joguinho no celular, não vou deixar de comer frango, não vou pegar o meu franguinho magriça lá na horta, cortar o pescoço dele e depenar na minha casa, não vou. Então, olha só, o risco, diferente de um fenômeno natural, diferente de um desastre, de uma fatalidade, só posso chamar de risco quando ele decorre de uma opção humana. Eu estou me submetendo ao risco. Que risco? De estribuchar como estribucharam quem morreu em Chernobyl. O risco de ser envenenado como foi envenenado quem estava em Bhopal. Eu estou correndo o risco de desenvolver câncer por causa do meu celular. Conscientemente ou não. Ainda que eu não queira atingir o resultado, ou ainda que eu não saiba que risco, em relação a que risco eu estou me vinculando... Concorda que é uma opção humana? Sim, isso é verdade. Estamos nos desenvolvendo tecnologicamente porque queremos. Sim. Porque a gente podia viver sem eletricidade, a gente podia viver como vivem. Tem gente que vive assim até hoje, como vivem algumas pessoas. É possível viver? É uma opção que a gente faz individualmente, que o governo faz, que o Estado faz, que o mundo fez? Não. O mundo escolheu desenvolver ciência e tecnologia.
E o desenvolvimento de ciência e tecnologia muda a ordem das coisas de tal forma que a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está recebendo de volta como risco. Só para você ter uma ideia, eu não conheço esse estudo, conheço de ter conversado e de ouvir falar. Um professor meu no doutorado contou que tem um estudo norte-americano de um cara que percebeu que de uns tempos para cá, a porcentagem de mulher com câncer de fígado começou a subir vertiginosamente e a de homem continuava igual. Nossa. Então, todo mundo tinha lá o mesmo patamar, vamos supor, um número proporcional de doentes. De repente, mulher começou a ter câncer de fígado, câncer, e homem não. Os caras falaram, bom, alguma coisa está acontecendo, porque só a mulher está tendo um aumento de câncer de fígado, alguma coisa está acontecendo. E os caras começaram a fazer um estudo e conseguiram relacionar isso ao fato da mulher usar o celular dentro da bolsa pendurada do lado do corpo. Uau! Uma coisa tão corriqueira, tão simples. E um homem vai ter câncer de glúteo, então. Porque... Cuidado com a próstata, meninas. Vocês têm que fazer o exame. É verdade. Você entendeu? Sim. E é uma escolha nossa. Vê só, olha, eu estudo isso, eu estou te falando de sociedade de risco, eu acho isso legal, eu concordo com isso, eu acredito no estudo do celular e o meu celular continua na minha bolsa. Do lado do seu fígado. Não, eu troco, porque troca, aí a apêndice é mais fácil de tirar. Você escolhe o risco que você vai querer correr. Você veja bem onde é que você vai colocar o seu celular. Hoje é muito difícil de você andar desconectado. Que nem a gente falou, a internet é uma necessidade humana já. E do jeito que o celular foi desenvolvido, realmente é muito difícil você ficar sem. Não, é só celular, né? Todos os outros equipamentos. Tudo, Então, a gente está meio submetido, meio que... o contexto obriga a gente a usar esse tipo de coisa, não é verdade? É isso, então. Por isso que eu estou te dizendo, não é nem só uma escolha individual. Não é só uma escolha minha andar de celular. É uma escolha coletiva. É o Brasil que escolhe, é a América Latina que escolhe, é a América inteira que escolhe, é o mundo que escolhe. Saíram agora os objetivos do desenvolvimento sustentável e tem lá desenvolvimento de ciência, levar informação para as pessoas. Esses objetivos que a ONU fez, que elencou aí 17 grandes objetivos para a gente conseguir traçar um futuro possível de se viver, um futuro de vida agradável, confortável para todos, foi feito mediante votação na internet. Então eu fui lá e votei. O que você acha importante para o futuro? Eu acho isso, isso e aquilo. E isso foi feito com votação do mundo inteiro. Então ficou lá um ano o negócio aberto para o mundo todo participar. Participação popular mesmo, no que a gente quer para a gente. Como é que eu posso fazer isso? Com tecnologia. Uhum. Então é inevitável. Como o pessoal fala, nós temos que proteger o meio ambiente, então não posso fazer nada porque eu tenho que proteger o meio ambiente. Não dá. Porque eu preciso desenvolver economia, eu preciso colocar prédio, eu preciso botar as pessoas para morar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arranjar um jeito de harmonizar isso, de compatibilizar. Porque a sua existência já desequilibra o meio ambiente, né? A sua presença no lugar já desequilibra. Justamente. E a nossa presença assim de calça jeans, então, com o celular emitindo ondas cancerígenas, aí que ferra todo o ambiente, definitivamente. Mas enfim, tem que ter uma forma de compatibilizar. Sim. A gente, é importante, eu acho, a gente saber disso, não para assombrar ou para falar para as pessoas, olha, abre mão disso, que isso faz mal para você, porque nem eu faço isso também, então é fora de cogitação. Mas a gente tem que saber o que está se desenhando na nossa frente. A gente tem que ter uma imagem consciente de que existe um risco grande, de que estão furando um poço de petróleo aqui perto da gente, e que se o negócio der errado, rachar, vazar petróleo, já era o dano é grande. A gente tem que estar consciente de que você está usando minério e bolinha de ferro que vai fazer o assinho, que vai lá no negocinho do seu carro para você andar bonitão e confortável. Só que se o negócio estoura lá em Minas Gerais, já era, bicho. E isso faz com que a gente tenha que ter uma postura muito mais ativa no sentido de cobrar das pessoas que podem fazer isso uma maior fiscalização, uma maior prevenção. Prevenção porque eu não consigo resolver o problema. A gente está diante de riscos que, se acontecer, você não resolve. Sim.
né? Se a gente falou, ó, não sei quem é vítima em Mariana, se fosse possível transformar em dinheiro e indenizar essas pessoas, quem eu vou indenizar? É verdade. Aconteceu, você não resolve mais. Então você tem que, de alguma forma, se capacitar para prevenir ao máximo a ocorrência desses danos. O que acontece se amanhã ou depois tiver um conflito qualquer com arma biológica? Sim. Você pode acabar com a humanidade. Que é um risco iminente também. Que é um risco super iminente. Laboratório que estoca vírus de varíola. Exatamente. É super iminente. O que acontece se você tiver um ataque terrorista em grande escala e você desencadeia um conflito com o uso de arma nuclear? Nossa. Já era humanidade. Terminator, já era. É isso. Esse aí é o risco que a gente tem. É pior que o risco de Noé, que a gente começou a falar dele. Foi só água. Entende? Foi uma chuvinha. Foi uma chuvinha. Chuvinha, pocinha lá. Pocinha, né? Pocinho, o cara fez lá o botezinho dele, Salvou botou os bichinhos dentro e pronto. Salvou. Você entendeu? Hoje a gente não tem mais isso. Então, ou você previne que isso aconteça, ou você coloca em risco até a nossa existência. E, ó, para fechar, não sou pessimista. Acho que essas coisas a gente tende a conseguir mensurar, conseguir, na medida do possível, prever eventuais impactos, que a gente, enfim, tem uma possibilidade de se livrar disso. E acho que, na pior das piores situações, o mundo continua. Né? Quem não continua é a gente. Sim. Mas o mundo segue. Né? Segue o mundo. Como acabou os dinossauros, ficaram só as baratas, então um dia pode acabar a gente. Ficam as baratas que são... Elas evoluem. As baratas evoluem, o mundo é das baratas. Uma sociedade melhor que a nossa. A sociedade que vier depois não mata mais. Não mata barata, porque elas vão estar radioativamente... imortais, né? Não Vão ser cultuadas as baratas. Nosso papo tá excelente. Vamos dar um intervalinho musical e a gente já volta rapidinho com a Lila e um pouco mais de sociedade do risco, que é um assunto interessantíssimo. Estênio, é o play. Senhoras e senhores, voltamos com o nosso papo digital depois do nosso bloco musical e escutamos Delegation com All Honey. E o nome da banda é Delegation mesmo, não tô zoando. É delegado, né? Negócio me lembra delegado, delegação, Delegation. Delegation. Essa palavra existe. Não é embromation, né? Não é embromation, é Delegation. Essa palavra existe, era uma banda da década de 70. Voltamos com o nosso papo com Lilian. E, Lilian, a gente estava conversando um pouquinho agora sobre a sociedade de risco aqui no intervalo, voltado para o contexto da tecnologia, mas a gente está falando um pouquinho sobre o indeterminismo, né? Eu acho que isso é uma coisa preocupante se você olhar do ponto de vista do risco, mas também é fonte de oportunidade. O Ulrich Becker ele fala o seguinte, que o risco não é só uma coisa ruim, um dano futuro, que você só assume o risco se você tiver ou a possibilidade de perder, de sofrer o dano, ou a possibilidade de desenvolver. Então, todo risco traz a possibilidade de um dano e de uma oportunidade, né? Então, quando você arrisca no pôquer... Você não vai porque vai ser, vou me ferrar, vou jogar aqui tudo que eu tenho, porque eu vou ficar falido. Porque eu sei que eu vou me dar mal. Eu vou falir, então por isso que eu vou jogar todas as minhas fichas. Justamente. Então, você tem uma oportunidade atrás de todo o risco, né? A gente assume o risco para tentar uma coisa melhor, não para dar o errado, para tentar a oportunidade que se esconde ali atrás. Esse indeterminismo de você hoje não ter mais fronteiras, se o risco acontece, é muito ruim. Como a gente estava dizendo, eu não sei quem foi que causou o risco, eu já não sei mais quem foi atingido, eu não consigo mensurar aquele dano. Mas acontece que, se eu olhar do ponto de vista da oportunidade, é bacana. Vê só, quando eu tenho a possibilidade de me conectar socialmente e intimamente, né? Hoje a conexão com as pessoas distantes não é mais uma coisa fria. Você tem uma conexão real, ao vivo, íntima, com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, cara, isso é enlouquecedor. Com certeza. Isso é enlouquecedor. Quando a ONU estabelece os objetivos do desenvolvimento sustentável, determinando o que a gente precisa fazer para que tenhamos um futuro possível para nós e para as próximas gerações, e ela coloca isso numa rede social para qualquer pessoa, eu, vocês, qualquer pessoa votar,
O que você acha que precisa existir para o mundo ser melhor? E qualquer pessoa no mundo vai opinar e vai dar seu voto para aquilo que a ONU vai determinar para todos os países. Isso é fantástico. Isso é grandioso, né? É grandioso. Isso é um avanço tremendo. Só que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Então, essa globalização, que agora já não é mais só uma globalização de mercadoria e de dinheiro, é uma globalização de língua e de pessoas. Hoje em dia, todos nós somos cidadãos do mundo, né? Antes era quem viajava muito, agora não. Você fica na sua casa e você pode trabalhar para a China. Em Hong Kong, exatamente. Entendeu? Então, essa globalização, esse mundo sem fronteira que a gente vive, potencializa o risco, não só os grandes riscos da humanidade que a gente trouxe, os grandes riscos químicos, os biológicos, os riscos de terrorismo, mas aumenta o risco individual da gente. Quantas vezes não aparece nesses programas de domingo a mocinha que conversava com o tiozinho que morava não sei aonde, e aí começaram a namorar pela internet, o cara pediu dinheiro para vir para o Brasil conhecer ela, e aí lá se vão não sei quantos R$1.000 depositado na conta de um estelionatário que não está no Brasil, que você não sabe quem é, e que pegar o seu dinheiro e você jamais vai ver esse de Tinha um programa na MTV que tratava só desse tipo de caso, era Catfish. Catfish, que eram dois hosts do programa, dois caras que saíam investigando esse tipo de caso, de pessoas que se relacionavam pela internet e acabava dando errado. Ou era estelionato, ou diversas outras coisas que não acabavam muito bem. Mas é um risco terrível. É isso, aumenta o seu risco. Qual a gente estava, aqui no intervalo a gente estava batendo um papo sobre outras questões, e eu estava comentando com vocês. O Estado Islâmico, por exemplo, é um mal hoje super preocupante. Eu acho que um dos mais preocupantes da atualidade, assim, pontualmente, se eu tivesse que citar alguma coisa que preocupa a comunidade internacional, é um risco extremo de terrorismo vindo desse grupo. E você não consegue lutar contra, porque ele está absolutamente pulverizado em tudo que é lugar do mundo. Como é que eu faço para cooptar gente em tudo que é lugar do mundo? Internet. Vídeo, mídia. Redes sociais. Você vê que eles derrubam um avião e o povo fala, não, esse avião aqui caiu, mas a gente vai estudar por quê? E os caras estão gravando vídeo. Não precisa estudar, fui eu, eu quero autoria. Uhum. Esse pessoal, desculpa gente, esse pessoal quer ser visto. Porque a mídia, porque a internet, porque a globalização, porque o fato de estarmos todos misturados faz uma propaganda para que outras pessoas se agreguem ao grupo se acharem que tem alguma identidade com isso. Então hoje o pessoal fala, por que não acaba logo com esses caras? Porque não dá, o cara está em tudo que é lugar. Você vai acabar com o que está na França, o outro que está no Canadá explode não sei o quê, você vai para o Canadá, o outro que está na... regimentado no mundo inteiro. Né? Você entendeu? E como é que consegue isso? Consegue aí, Facebook, consegue colocando videozinho no YouTube, consegue distribuindo coisa na mídia. Então, assim, é um avanço que já não dá mais para a gente se divorciar dele, que gera uma tremenda gama de oportunidades incríveis para a gente como sociedade. Eu não tenho dúvida. Aquilo que eu falei no começo, falta pouco para isso daqui ser direito humano, ser direito fundamental. Sim. Mas, por outro lado, gera um risco muito grande? Gera. Um risco pequeno, então é um risco meu, por exemplo, de sofrer um golpe de um estelionatário, um riscozinho miudinho, como gera um risco muito grande. Né? A gente tem que saber medir isso, dosar, e a gente tem que conseguir, já que a segurança absoluta é inalcançável, inatingível, o que a gente precisa ter em mente é que tudo quanto for possível de ser feito para prevenir esses riscos da menor a maior escala, do estelionatário que pegou uma tiazinha até um Chernobyl, até um ataque terrorista, até um evento químico, um vazamento de petróleo, uma Mariana da vida, isso tem que ser feito com urgência e com responsabilidade. O dano, depois que acontece,
Quando eu aumento a escala dele, aí ele já vira irreversível. Você não tem como consertar. Não tem dinheiro que pague o que aconteceu em Mariana. Não tem como indenizar todo mundo que foi atingido pela queima dos galões aqui de Santos. Sim, que aconteceu na Alemoa recentemente. Da Alemoa. Quem que repara aquele dano ambiental? Ninguém. Você escuta mais falar daquilo? Enquanto estava pegando fogo, o pessoal tirava foto do fogo. É verdade. Acabou. O dano ainda está acontecendo, está tendo consequências no ambiente, mas caiu no Ninguém fala nada. Fala, mas o que aconteceu? Matou um peixe, daqui a pouco o peixe se reproduz. Não é isso não, assim. Bicho. Não é matou o peixe. Matou o peixe, aí o fulano não tem o que comer, aí o outro vai ser intoxicado, aí o tiozinho que vendia peixe não vai ter dinheiro, aí ele não vai mais na farmácia, o tiozinho da farmácia fica sem dinheiro, aí não vai mais no restaurante, aí o cara que era dono do restaurante tira a filha da faculdade, a filha da faculdade que estava aqui com a gente deixa de ser nosso aluno, eu perco meu emprego. E não tenho nada a ver com... Exatamente. É um ciclo. Uma bola de neve. Então, assim, se eu não tenho como controlar, depois que aconteceu, eu tenho que obrigatoriamente assumir uma postura. A gente, como sociedade, o Estado, os organismos internacionais, tem que assumir uma postura de prevenção. Então a responsabilidade é de todos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Da menor a maior escala. Nós somos responsáveis por isso. Né? O papel de bala que você joga no chão também gera um risco para a sociedade, porque ele vai se juntar com... Então, para mim, da pequena atitude até maior, somos todos responsáveis. Inclusive por passar essa corrente para frente. Para relembrar isso. Olha, não esqueçam de Alemoa. Não vamos esquecer Mariana. Maior desastre ecológico ambiental que já aconteceu no país e ninguém fala nada. É verdade. O presidente demora uma semana para aparecer em rede nacional para dar um depoimento. É verdade. Isso não pode acontecer. Porque o mar de lama está vindo, acaba um pouco tá aqui também. Então, se você pensa que o problema não é seu, Se você acha que o problema não é seu, Existem teorias, só para vocês terem ideia, que chama a teoria dos rios aéreos. Que existe uma corrente de umidade que vem para São Paulo e que faz São Paulo ser a cidade da garoa e ser uma cidade úmida por conta da formação de mata da Amazônia e da Serra. Porque os outros países que estão, os outros grandes centros na mesma linha de São Paulo são desérticos. Então eles falam, São Paulo só não é deserto porque tem um ventinho que bate na Amazônia, que vem curvando tudo e vai chover aqui. A umidade vem vindo de lá. Então, quando tem um tiozinho derrubando árvore lá e você acha que tem mais a que asfaltar e construir prédio, fica sabendo que você está sem água aqui, provavelmente por causa disso. Não é porque parou de chover em São Paulo. Parou de chover em São Paulo porque não tem mais mata lá na frente, lá em cima, para fazer a curvinha da tal da teoria dos rios aéreos. Ou seja, o problema de um é problema de todos. A humanidade é uma só. Ou a gente se conscientiza disso, entende que assumimos riscos severos e tomamos uma postura preventiva e compreendendo que se um ficar para trás, todo mundo cai junto, ou então a gente não consegue evoluir como humanidade. A sociedade do risco traz muito a visão sistêmica, né? Que é tudo visto como um organismo vivo, né? Causa, efeito, causa e efeito, causa e efeito. Envolvendo a todos, né? Sem fim. Tomara que continue vivo, né? É aquela história que explica a visão sistêmica, né? A ilha tinha problema com insetos, você vai lá e joga o sapo. O sapo come inseto e ele fica dominando a ilha. Você vai lá e joga o predador natural, que é a cobra. A cobra mata o sapo e também continua. Você vai jogando até chegar um momento que isso já está fazendo mal à humanidade ali, à sociedade, e você permite que elimine o último predador. A sociedade elimina o último predador e volta a ter inseto. É isso aí. Você empurra o problema para frente e não resolve nunca. Isso aí. É impressionante. Lila, o nosso tempo é curto, infelizmente. Muito obrigado por ter aceito o convite, por ter disponibilizado o seu tempo para conversar conosco aqui na rádio com esse papo gostoso. E agora você tem as considerações finais, fica à vontade para falar o que você quiser para a gente aqui na rádio. Eu queria primeiro agradecer, né? Cheguei... Recebi o convite de vocês, cheguei toda empolgada aqui para falar, apesar de ser um programa de tecnologia, né? Eu acho que o assunto foi extremamente pertinente. Eu acho que os ouvintes só têm a ganhar com o que foi dito aqui. Eu acho que foi realmente
algo fantástico, mas interrompi suas considerações. Tomara. Eu mesmo. Cortou as considerações finais. Mas por favor, continue as considerações. Ele já tinha me cortado só porque eu comecei o programa reclamando e não dei bom dia, ele já me deu um pito. Olha, você não deu bom dia, você não deu oi. Então, para encerrar do mesmo jeito. Brincadeira, meninas. Fechamos o ciclo. Brincadeira, obrigada mesmo pelo convite. Enfim, minha área é outra. Eu até mencionei no começo, quando a gente estava falando das curiosidades aí, que o Alan estava dizendo que eu não sou muito antenada da tecnologia. Eu fico sempre correndo atrás, meio no final da fila, assim. Mas eu acho que é bom a gente, como eu disse, tomar consciência e espalhar informação, né? Com certeza. A informação de que a gente precisa adotar uma postura consciente. Toma cuidado com o que você usa, com o tanto que você consome, com o lixo que você produz. Toma cuidado com a energia que você faz questão de ter, enfim. De pouco em pouco, a gente assumindo uma postura mais consciente, eu acho que o futuro, o futuro dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos vai ser melhor. Então, apesar de sair um pouquinho do foco de vocês, eu achei o papo muito bacana, agradeço demais o convite, adoro estar aqui, o Stênio sabe, né, Stênio, que eu adoro gravar, adoro falar na rádio, eu fico aqui, me sinto em casa. Brigadão, quando vocês quiserem falar qualquer outra coisa, desde que eu consiga falar, né, não me chama para falar de Netflix, essas coisas de tecnologia, porque não dá, mas dando certo, pode me chamar que eu venho com o maior prazer. Com certeza, terão outros convites, Lila, muito obrigado. Stênio, ao play. Senhoras e senhores, voltamos de mais um bloco musical. Escutamos Hall & Oates com She's Gone. Chique demais. Chique pra caramba, né, Garcia? Lila, gostou do... Adorei. Adorou a trilha? Que maravilha. She's Gone, mas eu continuo aqui, né? Com Vamos certeza, ficar até o sempre, final. já é da casa. Não tem nem o que discutir. Conversamos hoje com o Lilian Bacos sobre sociedade de risco, um papo que particularmente eu achei instrutivíssimo. Não sei nem se essa palavra existe, mas estou usando. Instrutivíssimos. Delegation. Delegation. Pra quem veio pro Delegation, instrutivíssimo tá no lucro, né? Gente, eu sou o Lucas De Gasperi. Eu sou o Alan De Gasperi. Muito obrigado mais uma vez, Lila. Obrigado você que nos acompanha no facebook.com/Papo Digital no Face, que nos segue no instagram.com/Papo Digital. Maldito Instagram sempre faz gaguejo. Sempre gaguejo no Instagram, mas tudo bem. Que nos ouve no nosso podcast, programa papodigital.blogspot.com. Até a próxima. E programa que vem será o último programa do ano letivo. Último programa 2015. Chegamos ao último programa de 2015. Chegamos ao último programa do ano letivo. E terá uma retrospectiva aqui de todos os nossos programoides. Vai ter um apanhadão. Só, temos um apanhadão. Vai caber todo mundo aqui no estúdio? Em especial, Vai caber todo mundo? Abraço e até a próxima. Tchau, gente. Beijo. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu